Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Cumprimento você que está chegando aqui com a gente e nos acompanhando pela rede Jovem Pan News, no rádio, pelo canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura ou pelas nossas plataformas digitais. No programa de hoje, vamos falar sobre alguns temas quentes da semana e que têm impacto direto nas nossas vidas. A gente está acompanhando aí o quebra-quebra de bancos nos Estados Unidos. E essa história começa lá no Vale do Silício. E então a tecnologia está no centro dessa questão. A gente tem também demissões em várias empresas de tecnologia e isso tudo está conectado de alguma maneira. Nós vamos explicar para você. A ponte aérea hoje é um pouco mais longe. O André Miceli não está no Rio de Janeiro, ele está na Europa e vai contar para a gente o que está acontecendo por lá. Discussões regulatórias importantes que eu aviso, não vão demorar para chegar aqui no Brasil. Comigo hoje, aqui no estúdio em São Paulo, o Rodrigo Borges, advogado, meu amigo que conhece tudo desse universo e transita nesses dois lados. Você vai do lado do economiquez para o lado do juridiquez com a tecnologia ligando tudo. Falei, o Rodrigo é o cara para me ajudar a explicar o que está acontecendo. Obrigado por estar aqui hoje, querido. Obrigado, Aros. E muito importante a gente falar desses temas, assunto do momento. A gente vê essa quebradeira, como você mencionou, dos bancos. Acho que é algo muito relevante para as pessoas entenderem o que tem a ver com a tecnologia. Aonde o mundo da inovação, startups, tem alguma relação com essa quebradeira de bancos. E aí esse é um ponto interessante, porque o Silicon Valley Bank, ele é uma instituição pouco conhecida, ou era pouco conhecida até agora, só que é um banco absolutamente relevante quando a gente olha ali a lista, o ranking das instituições financeiras. E de onde vem essa importância? Basicamente, todo o ecossistema de inovação, todas as empresas que movimentam o nosso mundo hoje, de alguma maneira se conectam com esse banco, seja porque tem a movimentação, né, as transações financeiras acontecendo por ali, seja porque tem capital aportado no banco ou porque o banco aportou e fez empréstimos de alguma maneira, está tudo conectado. Os principais financiadores, vamos colocar dessa maneira, do banco, são players de tecnologia, da indústria de tecnologia. E aí, quando o banco entra nesse processo de colapso, com uma dívida bilionária, os resgates acontecendo, gerando um efeito em cadeia, a gente diz assim, poxa, peraí, esse já não é, essa talvez não seja a doença, mas esse é um sintoma de algo que está acontecendo. Porque essas empresas, elas investiram muito ao longo dos últimos anos, foi um crescimento muito mais rápido do que se esperava, foram muitas contratações, um investimento muito pesado. A gente chegou a discutir isso aqui no Sociedade Digital várias vezes, esse movimento acelerado dessa indústria, e uma redução também muito acelerada, né? Foi muito rápido a desaceleração. Isso tem um efeito na economia. E isso vai impactar nesse mercado do ponto de vista da inovação e de soluções que a gente vai ver chegar por aí, né? O impacto que a gente vai ver está só começando. Então, na verdade, a gente vai ver, a partir desse caso emblemático do Silicon Valley Bank, a gente vai ver uma série de outros problemas decorrentes disso. Então, se a gente analisar por que ele é tão emblemático e pouca gente ouviu falar dele, não é um banco tão voltado ao varejo, é um banco mais voltado a investimentos. Então, grandes startups, fintechs, bancos digitais possuem investimentos ali nessa instituição. E o que aconteceu ali com a corrida bancária, que acabou gerando esse problema de liquidez no banco, ele pode causar um efeito cascata em que as startups e as fintechs que tinham recursos ali nessa instituição, que elas passem a ter dificuldades de liquidez. Isso a gente só vai ver com o passar do tempo. E o momento que a gente vive, ele é ainda mais preocupante, porque a gente teve nos últimos meses aí uma redução do consumo, gerou impacto, demissões em várias big techs realizaram demissões. Essa semana, Facebook anunciou a demissão de mais 10 mil funcionários ao redor do mundo. Então a gente vê essa preocupação muito grande em qual efeito isso vai ter na inovação. A gente ainda não sabe até onde isso vai, mas o efeito cascata, sem dúvida, é esperado. A gente viu algumas fintechs e bancos no Brasil digitais já anunciando não terem ativos ali naqueles bancos, tentando se afastar dessa crise de liquidez. E aí tem essa crise acontecendo e a gente tem um movimento também
de uma redução de expectativa, talvez, dentro desse ecossistema, do que a gente vai ver no curto ou médio prazo. Essas empresas elas estão se reposicionando e criando uma nova estrutura, muito mais enxuta. Os números eles até assustam de alguma maneira, né? Porque quando a gente pega o primeiro anúncio de uma empresa, 10 mil funcionários demitidos. É um momento estranho, é um momento atípico. Dá para a gente olhar e dizer assim, olha, vamos chegar em tal ponto e a situação se desenrolará de tal maneira, ou tudo é incerto? E esse é o ponto, Aros, por isso que muita gente vem discutindo, e aí você tem grandes investidores, grandes players do mercado, Jeff Bezos, etc., discutindo como o mundo vai lidar com o avanço da tecnologia, em especial quando a gente conecta com inteligência artificial, veja o barulho que o ChatGPT fez, então aquela preocupação, quantos empregos serão substituídos pela máquina, que a gente vê isso acontecer há muito e muito tempo. Tem até aquele filme que conta ali a história da criação do uso da computação na NASA, e que todo mundo tinha a preocupação do computador substituir a pessoa, e não foi o que aconteceu. O que a gente precisa passar uma transformação da educação. Então, o que as pessoas estão aprendendo para lidar com esse novo mundo, para estarem conectadas com essa nova realidade. E aí, puxando um pouco para o meu lado aqui do direito, é a gente pensar como as leis conseguem trazer regras ali que tragam um certo equilíbrio a esse mercado e mantenham ali uma certa organização em relação à sociedade, porque de fato a tecnologia está avançando numa velocidade muito rápida e a gente não sabe como lidar com essas tecnologias. O que vai acontecer com essas empresas que dependem financeiramente desses investimentos de instituições como o Silicon Valley Bank? E a outra pergunta, elas vão continuar precisando de dinheiro. Portanto, esse dinheiro vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil. Já estava ruim. A gente pega os dados, sei lá, do distrito, você tem vários indicadores sendo divulgados e os investidores estão cada vez mais criteriosos para fazer aportes. Significa que esse dinheiro vai ficar mais caro para essas startups? Primeira coisa, considerando os investimentos ali que tinham no Silicon Valley Bank, acho que vale a gente dividir em duas frentes. Então, primeiro, os investimentos que o banco tinha feito como Venture Capital, e o segundo, ele era um banco muito parceiro das startups e as empresas do Vale do Silício. O que isso significa? Que muitas empresas possuíam ativos custodiados nessa instituição. Tá. Com a quebra do banco, com o problema de liquidez, o que acontece? Eventualmente, a gente pode ter uma dificuldade de caixa dessas empresas. Porque o dinheiro estava lá. Exatamente. E esse dinheiro pode ser que ele não tenha liquidez imediata. É o que a gente vai ver Por isso também, e aí é importante a gente explicar isso, por isso da preocupação do presidente Biden em dizer que o fundo garantidor vai agir, porque a preocupação dessas empresas é uma só. Se o meu dinheiro estava lá, eu não tenho ele para pagar as minhas contas aqui, contas não serão pagas. Isso vai gerar efeito sobre uma outra empresa que não tinha nada a ver com o banco e a coisa vai se desenrolando. Então, o governo dos Estados Unidos, em um primeiro momento, está tentando dizer o seguinte: acalmem-se, nós vamos garantir esta dívida. O que significa isso? Nós vamos manter esse dinheiro ali para que as empresas consigam recuperar e fazer a engrenagem girar, e aí a gente elimina o banco do meio do caminho. Ele saiu e os outros bancos, o sistema, não é nem o governo nesse caso, mas o sistema bancário acaba assumindo. Essa é uma saída. Mas para essas empresas, ainda assim, a dificuldade que já existia em função desse momento atípico, ela só piora. A gente já estava com uma dificuldade de captação de recursos. Estou dizendo captação de recursos com investimentos. E aí, se a gente pensar no crédito, com a quebra de um banco relevante como esse para o setor, você acaba trazendo um risco de crédito ainda maior, porque as empresas, o mercado todo passa por uma desconfiança. Então, a gente viu o mercado de tecnologia ao longo dos últimos meses e ano até, teve uma queda muito grande. Basta a gente olhar, ali se a gente olhar índice Nasdaq, a queda que você teve na Bolsa de Tecnologia é enorme nos últimos meses. Então, se a gente olhar isso combinado com a quebra de bancos que estavam ali apoiando esse segmento, a tendência é que o crédito se torne mais caro para essas empresas. E isso acaba dificultando o processo de inovação, combinado com toda a bagunça que a gente já está vendo, dificuldade de varejo, demissões, e as empresas vão precisar apertar ali um pouco mais para continuar gerando o resultado. Agora, para onde vai caminhar essa história na direção tupiniquim? Né? O que nós aqui no Brasil já podemos vislumbrar como um problema? E eu faço essa pergunta baseado na seguinte reflexão, vê se você concorda comigo. A gente tem aqui no Brasil um ecossistema que ele é frágil sob algumas perspectivas. Talvez a principal delas é que a gente dependa muito ainda de insumos externos para viabilizar
o nosso ecossistema. Talvez a gente tenha cabeças brilhantes, mas a gente ainda não tem ferramentas, a gente não tem alguns instrumentos que nos dariam essa autossuficiência. Que é um contexto diferente, por exemplo, do que a gente vê em Israel, do que a gente vê na Europa, de alguma maneira, mas principalmente na Ásia, na China, ali, sobretudo. São autossuficientes. Do começo ao fim, eles não precisam de mais ninguém, eles se bastam. E por isso que a China faz sombra para os Estados Unidos de alguma maneira. O Brasil não. O Brasil fica vulnerável dentro desse ecossistema. A gente viu a história dos chips, por exemplo. Tínhamos possibilidade, durante a crise dos chips, de ter sido a salvação da lavoura. Por quê? Porque nós temos capacidade técnica, nós temos condição como expertise, mas a gente não viabiliza a nossa indústria, a gente não viabiliza, a gente não faz isso avançar. E agora? A gente está frágil diante desse contexto ou não? A gente sempre, Brasil é sempre aos trancos e barrancos, né? Assim, a gente vem seguindo... Brasileiro não desiste nunca. Eu lembro desde criança, é o país do futuro, agora vai. O futuro sempre chega. Daqui a pouco eu vou fazer 40 anos e o futuro não chegou. Não chegou. Mas o que eu vejo, Aros, se por um lado a gente tem todos esses problemas estruturais do país, por outro lado, principalmente quando a gente olha na indústria de fintech, a gente tem o regulador com um papel excepcional de inovação. Banco Central, CVM, atuando de forma ativa para criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de novas tecnologias. Tá. Haja visto que o Brasil, com todas as dificuldades que a gente comentou há pouco, se tornou uma das primeiras economias grandes do mundo a ter uma regulação de ativos digitais. Isso coloca o Brasil numa posição de destaque. Então, ainda que a gente tenha toda essa dificuldade decorrente desses problemas, das quebras dos bancos aí focados em tecnologia e todos esses o que vai acontecer depois, eu ainda acho que a gente tem um cenário auspicioso. A gente está caminhando aqui, bons projetos, a gente vê continuidade. Deixa eu fazer conexão com o meu amigo André Miceli. Ele deixou para a gente um comentário aqui, uma análise gravada, porque ele além de estar em outro fuso, ele está numa correria danada lá, mas eu queria que o André trouxesse para a gente a visão de uma discussão importante que está acontecendo na Europa e que, assim como essas que a gente descreveu aqui, vai de alguma maneira chegar para nós aqui no Brasil e no resto do mundo, e a gente precisa estar atento. E é uma discussão que alcança, inclusive, esse debate que a gente está tendo sobre inovação e sobre o papel dessas empresas de tecnologia. Diga lá, velhinho. Meu amigo Aros, uma ponte aérea mais longa hoje. Eu estou na França, mais especificamente em Bordeaux, em função de compromissos com o meu doutorado. Eu aproveitei para levantar o panorama tecnológico aqui da União Europeia. O primeiro ponto, Aros, que me chamou a atenção foi uma iniciativa que a União Europeia tem de revisar 2 leis que regulam a segurança cibernética nos seus Estados-membros. A primeira lei é a Digital Services Act, ou a Lei dos Serviços Digitais, ou ainda a DSA, que está relacionada à remoção de conteúdos considerados ilegais. E a segunda lei é o DMA, ou Digital Markets Act, que é a Lei dos Mercados Digitais, que tem a ver com a concorrência das plataformas. As 2 leis estão sendo examinadas pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho Europeu, pela Comissão Europeia, só que tem uma discussão muito grande sobre a capacidade de implementação dessas leis. O DSA ele é especialmente importante porque ele tem como objetivo garantir que as plataformas vão retirar aquele conteúdo considerado ilegal de forma rápida. E aí, isso inclui os conteúdos relacionados a terrorismo, discurso de ódio, pedofilia, pornografia infantil, enfim, todo tipo de atividade criminosa. Por outro lado, o DMA se concentra em garantir que as grandes empresas de tecnologia não vão usar o seu poder de mercado para diminuir o alcance da concorrência. E aí estão medidas como a proibição dessas plataformas de tecnologia de promover os seus próprios produtos em detrimento dos outros. Só que, Aros, em última análise, essa implementação bem-sucedida vai depender da cooperação entre as empresas e os governos, tanto de dentro do bloco quanto de fora do bloco. Eles vão ter que garantir que essa cooperação de trabalho, do ponto de vista de implementação e também de se fazer cumprir a lei, ela vai acontecer. Essa cooperação vai ser eficaz.
E isso pode incluir a contratação de mais funcionários para as agências reguladoras, aumentar o investimento em tecnologias que são avançadas o suficiente tanto para detectar quanto para remover o conteúdo ilegal ou identificar essas práticas ilegais, no caso do DMA. Em resumo, Aros, tanto o DSA quanto o DMA podem sim tornar a internet melhor, um ambiente mais interessante. A questão é que essa cooperação não vai ser fácil. E aí tem um outro elemento que pode causar um pouco mais de confusão nessa história toda, que é a cooperação com empresas e governos de fora do bloco. Uma vez que a gente tem hoje em dia um trabalho que é altamente descentralizado e um consumo também descentralizado, parte dessas tecnologias não são produzidas aqui na Europa. Então, ainda não está muito claro como vai ser feito para garantir que as tecnologias vão ser desenvolvidas, segundo essa questão, e que elas vão ser consumidas. Provavelmente, eles vão ficar ali olhando o lado do consumo para ter certeza de que essas grandes empresas não estão adotando essas práticas e também para que esse conteúdo considerado ilegal seja removido. Mas, Aros, não vai ser nada fácil fazer com que isso aconteça de fato. Essa é uma discussão muito interessante, ela se conecta com vários outros pontos. Eu gosto muito da visão europeia para um sem número de assuntos. Esse é um tema complicado e eu sempre paro na seguinte questão: as empresas estão dispostas? Porque de alguma maneira a gente deixou que as big techs, e aí não dá para nominar uma, nós estamos falando de várias, e não só americanas, não só europeias, todas. A gente deixou que as big techs, a gente, sociedade, se tornassem algo tão grande, tão grande, tão grande, e grande no sentido literal, algumas maiores, inclusive, do que países, movimentando uma economia maior do que algumas nações. Que a gente perdeu o poder de decidir antes que eles decidam. Porque agora, se eles não quiserem facilitar o jogo, que alternativa se tem? Esse ponto é a mais pura verdade, Aros. Hoje, inclusive, a gente já viu aqui no Congresso Nacional discussão de projetos de lei querendo taxar ali ou atrelar a natureza de serviço público a alguns desses serviços prestados por essas big techs, porque, de fato, alguns desses serviços eles se tornam essenciais no dia a dia da população em geral. Mas como a gente vai lidar com isso? Como criar uma regulação agora? E um ponto que o André colocou é bem interessante, quando a gente tem a dificuldade de algo que tem um alcance global. Então, até o André falou, a gente tem a dificuldade da União Europeia criar uma regulamentação e de ter efetividade nessa lei, que é um problema que a gente já teve no Brasil há muito tempo. É o famoso a lei não pega. Exato. E quando a gente fala de tecnologia, essa é a maior dificuldade. É como a gente vai fazer com que uma determinada lei seja imposta se a partir de amanhã o sujeito transfere a base dele para uma outra jurisdição e continua prestando serviços fora do país. Como você faz isso? E essa sopa de letrinhas aí, esses dois projetos, né, esses marcos regulatórios, o nome que a gente queira dar, eles partem de uma premissa muito importante, que é proteger os indivíduos, proteger os cidadãos e proteger o próprio mercado europeu, esquecendo que não há fronteiras para a internet. Porque algumas coisas a gente consegue manter confinadas, a própria GDPR, né? A GDPR, que é a inspiração para a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, e lá o General Data Protection Regulation, né? Ela é a mãe, é a matriz e nós somos a filial, vamos colocar dessa maneira. A gente livremente inspirou a nossa legislação na discussão de lá. Ela funciona muito bem, por quê? Porque eu consigo estabelecer uma fronteira efetiva. Eu digo, olha, daqui você não passa. E se você que está aí do outro lado quiser se conectar comigo, você precisa jogar segundo as regras do meu jogo. E diante do tamanho do bloco europeu e do nível de relações, né, dos diferentes níveis de relações que se tem, eles conseguiram pressionar o resto do mundo. Os Estados Unidos caminharam em paralelo com uma proposta lá, o Brasil correu aqui e o mundo todo se colocou. E aí a gente resolveu fazer governança de dados, a gente resolveu criar toda essa coisa que chegou hoje na sua vida como? Essa notificação do WhatsApp, do iPhone, que pergunta assim para você: permitir que este aplicativo acesse as suas informações, e você põe lá assim, não permitir,
permitir sempre ou permitir apenas durante o uso. Esse é um efeito prático de uma discussão que começou há mais de uma década lá na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. É perguntar para você, cidadão, o que você quer, o que você não quer e dizer, você é dono das suas informações. Essa empresa aqui, ela não pode fazer o que quiser. Agora, no contexto da eliminação de discurso, de ódio, no contexto de fazer moderação, é uma transferência de alguma maneira de responsabilidade, né? Você tira a responsabilidade do colo de alguém e passa para a plataforma. Mas peraí, eu não estou dando mais poder, portanto, para a plataforma, para que ela fique puxando as cordinhas e agir como marionete dentro desse jogo? Uhum. Quem é o Facebook para decidir o que é verdade, o que é mentira, o que... Ele pode estabelecer parâmetros, mas a lei de cada país se sobrepõe a tudo isso. Essa é uma discussão que a gente fica andando em círculos. Eu não sei se a gente vai avançar com isso dessa maneira. A própria questão do tamanho das empresas. Nós vamos dividir o Google em quanto? Em 20, 30 organizações para que ele não comece a afetar mercados? Já não é tarde demais para isso? Não, e além disso, a depender tem um grau de subjetividade muito grande que a gente vai deixar na mão das empresas também definirem o que é um discurso de ódio. É difícil. A gente acompanha aqui no Legislativo brasileiro essa discussão que vem se arrastando há anos. Há quantas eleições o STF, o TSE se debruçam sobre esse tema sem chegar a uma conclusão? Pois é extremamente complexo esse tipo de desafio, de discussão. E, de fato, não existe uma resposta pronta. Então, como a gente teve o caso da GDPR, da LGPD, que foram discussões de décadas, a mesma coisa acho que a gente vai ver agora. Tem a intenção do regulador, a intenção da sociedade em criar mecanismos de proteção da população em geral, mas também como se fazer isso, qual é a dose do remédio que a gente tem que aplicar. Porque a depender do remédio errar a dosagem, ele se torna um veneno. Então, essa é uma preocupação muito grande que se tem e como tornar efetivo. Então, isso vem sendo discutido em todos os fóruns que se discutem regulação de tecnologia, é essa questão de tentar criar legislações que elas ultrapassam a questão territorial. Então, criar legislações via organizações como OCDE, para que a gente possa ter vários países compactuando de mesmos princípios. E aí você deixa para cada nação ter especificidade. Faz o ajuste à medida em que as coisas se cabem para cada lugar. Antes da gente fechar, o André tem mais um aspecto que ele quer trazer para a gente, um outro debate importante. São muitas discussões acontecendo. Uma outra discussão importante que está rolando por lá e que está rolando também aqui. E aí eu quero ouvir do Rodrigo justamente esses dois vieses. Diga, André. Aros, outro ponto que está quente por aqui é a discussão para regulamentar a implementação e o uso de tecnologias de inteligência artificial. A União Europeia está tentando garantir que a IA seja usada de maneira ética e transparente, e isso implica em regulamentar a tecnologia em diversos setores, principalmente automotivo, saúde e finanças. Eles estão propondo 3 categorias diferentes de regulamentação, e aí cada categoria tem um nível de requisitos. A primeira categoria diz respeito a tecnologias de inteligência artificial com alto risco. São, por exemplo, sistemas de reconhecimento facial, ou todas aquelas tecnologias que podem ter um impacto significativo na segurança e na privacidade. A segunda categoria é de uso de recursos de inteligência artificial de médio risco, que são sistemas de recomendação de produtos, chatbot com interação, coisas desse tipo. E a terceira, com menor risco, são sistemas mais simples, como, por exemplo, tradução de idiomas. E aí, Aros, além disso, a União Europeia está propondo um sistema de certificação obrigatório que diga respeito ao nível de tecnologia, ao nível de risco que cada uma dessas tecnologias tem. Esse sistema ele vai funcionar, a ideia é que ele tenha características bastante próximas às características de certificação de produtos médicos. E, claro, sempre o argumento é que essas tecnologias sejam produzidas e utilizadas de maneira ética e transparente. Tem uma questão importante, Aros, assim como acontece nos atos de segurança cibernética, que diz respeito à implementação. A primeira questão que é complexa é que essas tecnologias ainda são muito novas e elas estão em constante evolução. Então é importante criar uma lei que possa acompanhar essa evolução. Uma outra questão que também acontece lá do outro lado, do lado dos
atos de segurança, é que muitos desenvolvedores estão fora do bloco. E aí tem que garantir que as empresas que estão associadas a esse ecossistema também vão aderir. É claro que esse amadurecimento ele é justificável e ele também faz sentido, assim também como acontece lá nos atos de segurança. A questão é que tirar isso do papel não vai ser uma tarefa simples. As duas grandes iniciativas que eu vi nessa primeira semana aqui na França, Aros, elas dizem respeito à construção de uma internet melhor. Só que, nos dois casos, não vai ser nada fácil. O lado bom dessa história toda, meu amigo, é que para acompanhar esse assunto vai ter muito sociedade digital pela frente. Que ele está na França tomando vinho nacional, ou seja, fica melhor ainda para aproveitar a discussão por lá. O André volta na semana que vem, trazendo muito mais desses insights do que está rolando lá na Europa. E aí, para a gente fechar aqui o programa de hoje, essa história AI, né, ou IA, é um perereco, porque a gente conhece a pontinha do iceberg e a gente tem um mundo infinito. Como é que o regulador corre atrás disso? A Europa está propondo partir, como diria Jack the Ripper, vamos fazer em pedaços, que é mais fácil. Esse é o caminho? Aros, acho que mais do que isso, até pelo que o André falou, o que a Europa está fazendo, além de dividir em pedaços, é trazer conceito mais principiológico. É assim que a gente tem que seguir na hora de regular a tecnologia. E não é preguiça, né? É isso. Afinal de contas, quem conhece aonde a inteligência artificial vai chegar? A gente não sabe, começou agora, é muito recente. Então, regular agora, a gente corre o risco de ter uma lei ótima hoje e obsoleta amanhã. Por isso, quando a gente fala de regulação de novas tecnologias, eu sempre penso em estabelecer princípios e diretrizes gerais em relação àquele mercado, ao funcionamento daquela tecnologia e deixar, seja um órgão combinado da sociedade civil com o governo, legislador, etc., para fazer a fiscalização, acompanhamento e regulamentação específica da matéria. Com isso, a gente possibilita que aquela determinado segmento se desenvolva dentro daqueles princípios definidos pelo legislador e que o regulador infralegal ali, ele possa entrar no detalhe e ajudar que a inovação continue e trazendo as regras na medida do necessário e com muito mais agilidade do que um processo legislativo. Ufa! Muitos assuntos no Sociedade Digital de hoje. São várias discussões importantes acontecendo ao mesmo tempo. A gente não pode perder nenhuma delas de vista, porque ainda que a gente ache que a discussão sobre inteligência artificial não se conecta com os bancos que estão quebrando, que não se conecta com a regulação das plataformas na Europa, tudo isso está conectado. E está conectado de uma forma simples. Você, eu, o Rodrigo, todos nós estamos no centro dessa questão, enquanto usuários, enquanto cidadãos, enquanto clientes dos serviços que são ofertados por essas empresas, e a gente precisa entender, porque no fim do dia a baliza é feita por cada um de nós. A gente vai voltar a falar muito sobre todos esses assuntos aqui, e essa história dos bancos, a gente hoje deu o pontapé inicial, né, Rodrigo? Porque é um assunto que vai se alastrar. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje, por ter dividido a bola comigo aqui no programa. O Rodrigo Borges, advogado especializado em direito digital, um cara que está mega antenado nesse universo. E até a volta, meu amigo. Obrigado, Aros. E um abraço para o André, né? Que aproveite bem o seu doutorado aí. E para você que nos acompanhou até aqui, não tem problema. Se você chegou na metade do caminho, fica tranquilo. Vai lá no Panflix que o programa inteiro está disponível para você poder assistir e compartilhar e alertar o mundo de que tem várias coisas rolando no mundo da tecnologia que dizem respeito à sua vida. Você precisa saber tanto de inteligência artificial quanto da escalação do seu time do coração. As duas coisas podem deixar você preocupado ou feliz, a depender de como a história caminha. A gente volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Grande abraço. Tchau, tchau. Vamos fazer a chamada. Tá bom.
O que é que a quebra do Silicon Valley Bank tem a ver com a regulação das empresas de tecnologia na Europa, com uma proposta para regulamentar a inteligência artificial e com a discussão sobre a criação de um real digital? Tudo isso está conectado e no Sociedade Digital desta semana eu explico o porquê. Eu recebo o advogado Rodrigo Borges, que me ajuda nessa explicação. A gente se encontra no rádio, na TV e também no Panflix. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli. Realização Jovem Pan News.